O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, endossou críticas do presidente Lula ao patamar da taxa de juros. As afirmações de Haddad foram durante um encontro do Diretório Nacional do PT, dias antes de uma reunião do Conselho Monetário Nacional, que pode revisar metas de inflação. A informação é da repórter Tainá Falcão, que tem os detalhes. Boa tarde, Tainá. Oi, Felipe, tudo bem? Boa tarde para você e para todos agora no Arena. Felipe, eu conversei com pessoas que estavam lá durante todo o dia nessa primeira reunião do Diretório Nacional do PT, desde a posse do presidente Lula. E o que chamou de primeiro momento assim, a atenção de quem estava lá foi o discurso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Haddad, no discurso de hoje, endossou as críticas que o presidente Lula tem feito ao Banco Central em relação à política monetária do BC e também ao patamar da taxa de juros, dois alvos frequentes do presidente Lula, além do próprio presidente da instituição, Roberto Campos Neto. A interpretação que alguns aliados petistas fazem dessa fala de Haddad é que, ao falar do Banco Central, ao mencionar Roberto Campos Neto, ele está dizendo que o presidente do Banco Central não está acima do presidente da República, nem da política de governo. Um outro trecho interessante foi quando ele falou do Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, ex-BC no primeiro governo Lula. Quando ele fala que Henrique Meirelles traz essa lembrança, decidiu abrir mão do cargo de deputado federal, que foi eleito pelo Goiás, pelo PSDB na época, em 2002, para assumir a presidência da instituição a convite de Lula. Isso porque a gente sabe que dentro do PT tem essa visão dos mais próximos do presidente, do próprio presidente, de que há uma ligação muito íntima do Roberto Campos Neto com o presidente Bolsonaro e com o bolsonarismo. Bom, dito isso, eu também conversei com parlamentares que estavam lá para entender melhor em que pé que está a discussão em torno do requerimento de convite do presidente do Banco Central para a Câmara dos Deputados. Agora há pouco, o nosso produtor, o Gabriel Irabazi, que está lá no Diretório Nacional, me informou que a presidente Gleisi do PT disse que tem consenso no partido para transformar o convite em convocação, ou seja, colocando mais pressão sobre Roberto Campos Neto. Mas, mais cedo, quando ainda era tratado como convite esse requerimento, perguntei a uma das lideranças: tem alinhamento? E o que eu ouvi foi: olha, tem no PT, na base de governo ainda não. Vamos discutir isso amanhã. E se tiver a maioria, apoio da maioria dos partidos que hoje compõem a base, a gente leva adiante para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu volto com vocês. E o climão e a queda de braço entre o governo e o Banco Central, que tem como pivô do embate a taxa básica de juros, ganhou mais um componente nesta segunda-feira. O líder do governo na Câmara, o deputado do PT, Zeca Dirceu, convocou por meio do Twitter o comparecimento a atos pela redução da Selic e pela saída de Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central. Ele escreveu, abre aspas, bancários do Brasil farão atos amanhã pela redução da taxa Selic, com palavras de ordem fora Campos Neto. Aqui em Brasília ocorrerá na frente do Banco Central a partir das 12 horas, fecha aspas. Muito bem, eu começo o debate aqui por Raquel Landim, que tem apuração. A gente está vendo aí há semanas já essa fritura do Roberto Campos Neto por parte do Lula, por parte de petistas, por parte das chamadas, muitas vezes, linhas auxiliares do PT também, nas redes sociais, agora com convocação de protestos. E Fernando Haddad, que precisa se equilibrar nessa corda bamba, porque ele também precisa responder individualmente pelos resultados da economia. Você vinha colocando aqui que ele, junto com a Simone Tebet, poderia ser um lado mais racional do governo em meio a esse furacão que também tem muitas hipóteses aí sobre a verdadeira intenção do Lula, se é emplacar diretores no Banco Central da cota dele, se é intimidar o Campos Neto para conseguir uma redução dos juros, para mexer também em negócio de meta de inflação. Explica para a gente, Raquel. Porque a fritura, Felipe, por enquanto, ela é retórica, né? Campos Neto tem mandato, o governo até agora não se mostrou disposto a mandar para o Congresso nenhuma mudança na autonomia do Banco Central, até porque não vai passar. Lira e Pacheco já disseram isso claramente. Então, o que ele tem de oportunidades pela frente? Fazer uma mudança na meta de inflação na quinta-feira, e aí no Conselho Monetário Nacional, que é quem define a meta de inflação, tem assento Fernando Haddad, Simone Tebet e o próprio Roberto Campos Neto.
ou então é essa retórica do debate sobre os juros, como eles colocam, né? Essa busca desse inimigo. Como é que está se posicionando o Fernando Haddad? Ele está fazendo política. Hoje, no evento no PT, ele veio com esse discurso mais forte, bastante alinhado ao Lula. Segundo a minha apuração aqui, olha, em algum momento ele diz, olha, se essa taxa for mantida nesse patamar, compromete o crescimento. Reforçou aquela questão da ata e do comunicado, que ele não ficou chateado com a manutenção da Selic, mas sim com o que veio no comunicado, que foi quando ele teve ali um ponto de atrito com o Campos Neto. Então, ele veio com um discurso mais para a militância. Mas a apuração que eu tenho é que nos bastidores ele tem conversado, sim, bastante com o Roberto Campos Neto. A equipe dele está em contato quase que diário com o Campos Neto. Eles estão tentando... dele é Haddad, para deixar claro. A equipe do Haddad. Eles estão tentando evitar ali um embate no CMNE, que é o Conselho Monetário Nacional, na quinta-feira. Por enquanto, ainda não tem uma definição se vai ou não reduzir a meta de inflação. Está avaliando, será que adianta você reduzir a meta neste momento? Já ajuda a cortar os juros? Tem muita gente que tem dúvida, acha que não. Então, o Fernando Haddad está se movendo desses dois lados e basicamente fazendo política. Está com um discurso para a militância, muito alinhado ao Lula, mas está também fazendo pontes com Roberto Campos Neto. Hélio Beltrão, boa noite. Existe margem para mexer na meta da inflação e também nesses juros que está a 13,75%? Boa noite, Felipe. Boa noite, Raquel Sherazade, Raquel Landim, Joel. Felipe, o que a gente está observando hoje em dia no Brasil é um ataque frontal à instituição Banco Central. O Lula e o PT acreditam que, porque eles ganharam a eleição, eles podem atacar instituições de Estado, podem atacar agências reguladoras e fazê-las serem incorporadas na política de governo. E o Brasil, institucionalmente, não é assim. As agências reguladoras, o Banco Central, tem sua autonomia, sua meta própria e são instituições de Estado e não política de governo. Então, o que eles estão fazendo, além de fazer bullying com o Roberto Campos Neto, eles estão emparedando o Banco Central do Brasil. O que eles querem fazer é violar a independência institucional do Banco Central, na prática, que impede que o governo tome conta da política monetária, tome conta da taxa de juros, que é o que eles querem fazer. Então, a gente tem que entender que isso é um ataque coordenado, convocado pelo Lula e que o Haddad estava um pouco em cima do muro e agora resolveu aderir, né? Falando essa frase que não pode estar acima da política de governo. Veja bem que maluquice. É como se falar e que não pode, o Banco Central não está acima do presidente da República. Assim como o Supremo Tribunal Federal também não está acima do presidente da República, mas tem que ser respeitada a sua independência. E o Supremo também não faz política de governo. Então, a gente tem que respeitar essas instituições da República. Uma moeda sólida e forte é fundamental para o brasileiro, que tem um trauma histórico com a inflação. Então, todo esse ataque é absolutamente inaceitável. Além de tudo isso, né, só para responder a tua pergunta rapidamente, Felipe, a taxa de juros hoje determinada é técnica, não é só o Roberto Campos Neto. O Comitê de Política Monetária tem 9 membros. Eles tecnicamente analisam e fazem a melhor estimativa do que é necessário para trazer a inflação de volta para a meta. De volta para está acima da meta. Então, os juros estão mais altos porque a inflação está acima da meta e assim tem que ser tecnicamente. Então, essa coisa aí de tentar mudar no tapetão, mudando a regra do próprio ano da meta de inflação, né, aumentando a meta de inflação do próprio ano, isso é um absurdo. Fazer nomeações políticas ou para confrontar o Roberto Campos Neto, como disse o Lula, desses diretores que vão ser nomeados no mês que vem, também é completamente absurdo. Respeito se o Congresso Nacional quiser convocar o Roberto Campos Neto para dar explicações, etc. Mas tudo isso é deliberado e um ataque frontal a uma instituição fundamental da nossa democracia. O que eu queria apontar? Eu só acho que as coisas precisam ser matizadas, Hélio. Eu também acho que tem um ataque político sendo feito. Agora, por exemplo, se houver uma mudança na meta de inflação, a gente sabe que isso acaba gerando mais inflação, né? Quando você muda a meta, você desancora as expectativas. Só que se a mudança for pequena,
você acaba dando uma certa previsibilidade para o mercado, dada a confusão em que estamos. A gente sabe, por apuração e por conversas, que são já grandes banqueiros que têm conversado com o Campos Neto e que o próprio Campos Neto trouxe essa sugestão para Fernanda Haddad e para Simone Tebet. Então, as coisas, elas não são assim sempre tanto preto no branco. Tem muita política aí no meio dessa história. Então, sim, o Banco Central tem sua autonomia, tem a sua independência, ele está diante de um ataque político, só que é preciso matizar. É um ataque político, mas que o PT não vai às últimas consequências. Ele não está mandando nenhuma proposta, tanto que o mercado hoje está nem aí, ó. Os índices já estão ignorando, porque estão vendo que é muito mais retórica do que prática. Né? E a gente está vendo essa costura política sendo feita. Também a gente não pode ignorar essas matizes que estão sendo costuradas entre Campos Neto, entre Haddad. Tem muitas nuances aí que a gente precisa ver. Hélio, quer falar? Eu acho os dois pontinhos. Diga. 2 pontinhos rápidos. Eu acho que gera mais incerteza falar em mudar a meta da inflação no próprio ano corrente, coisa que não ocorre há muito tempo no Brasil. Isso eu acho que é muito negativo. A outra coisa que eu acho negativa é uma pressão sobre o Conselho Monetário Nacional, que, relembrando, tem a Tebet votando, tem o Haddad votando e tem o próprio Roberto Campos Neto votando. Se o Roberto Campos Neto capitula e aceita aumentar a meta de inflação, isso, na minha opinião, denota fraqueza da instituição Banco Central. E isso, para um governo que é centralizador de poder, como o PT, é cheiro de sangue na água. Eu acho que isso é negativo, que vai demonstrar fraqueza para o PT. Hélio, mas é essa nuance que eu estou tentando te mostrar. Não é que ele vai estar capitulando. Ele mesmo trouxe essa ideia. Tem uma entrevista do Luiz Fernando Figueiredo, se não me engano, na Folha de São Paulo, no fim de semana, dizendo que pode ancorar expectativas. Eu conversei com grandes banqueiros brasileiros dizendo isso. Só o que eu estou apontando a gente tem muitas nuances nessa história. Não é simplesmente preto no branco. Se a mexida for pequena, de 3,25 para 3,5 em 2024, por exemplo, talvez ele esteja entregando um anel para não chegar lá em junho e ter que subir a meta para 4%, como que é o Lula, a Gleisi e o Mercadante. Nós temos que entender também nessa situação que Fernando Haddad e Roberto Campos Neto estão com outro time adversário do outro lado, que se chama Gleisi Hoffmann, Aloysio Mercadante e toda a ala de esquerda do PT. Aloysio Mercadante está preparando um novo arcabouço fiscal do B para entregar ao presidente Lula. E ele diz o tempo todo, não, olha, né, hoje já negou de novo, não é que eu estou fazendo isso para puxar o tapete do Haddad, mas está. Então, só o que eu estou tentando te pontuar é que tem nuances nessa história, nuances políticas importantes. Pode ser que por trás também pode ser que por trás também dessas convocações do Zeca Dirceu, da Gleisi Hoffmann, por movimentos aí contra o presidente do Banco Central, pode também haver uma pressão para que ele renuncie ou seja demitido, porque segundo a lei que foi aprovada recentemente, né, que deu autonomia ao Banco Central, ele pode ser demitido, né? Não, ele não pode ser demitido, Raquel. Ele pode ser demitido caso, com aval do Senado, com maioria de 41 votos dos senadores, do total de 81, ele poderia sim ser demitido. Então, talvez eu acho que o Lula não seria uma boa jogada. Por quê? Porque o Lula teria que desperdiçar esse capital político, que ele poderia ser usado, esse cartucho poderia ser usado para quê? Para aprovação da reforma tributária, que está aí batendo a porta e é urgente. Mas não. A única chance que eu vejo para ele ser demitido é você pegar uma brecha que tem lá na lei e dizer, eu não acho que haja uma possibilidade de ele ser demitido. Só explicar para as pessoas. Tem uma brecha lá na lei que diz que se o presidente do Banco Central não cumpriu a meta de inflação durante 2 anos, ele estaria passível de troca. Até poderia se utilizar essa brecha. Mas, assim, é um negócio que seria super controverso e ele tem autonomia. Ele tem mais 2 anos de mandato pela frente. Vamos ouvir o Joel agora e depois eu volto para Raquel e para o Hélio. Diga, João. Exato. Seria um gasto de capital político forte do governo. Acho que todos nós duvidamos que a gente veja isso. Agora, a alternativa do próprio Roberto Campos Neto se cansar de tanto ataque continuado, de tanto ódio da opinião pública, não é de todo impossível que ele pudesse se cansar disso e dizer, não, tenho mais o que fazer do que ficar dando murro em ponta de faca
contra um governo que está contra mim com todas as suas forças retóricas. Também espero que isso não aconteça e acho que isso não deve acontecer. Agora, vamos ser sinceros, acho que ninguém tem plena certeza do que acontecerá se o CMN mudar a meta de inflação para esse ou para o próximo ano. Pode ser que seja um aumento quase indolor, inofensivo e permita um pouco mais de crescimento econômico. Pode ser que as expectativas de inflação saiam do controle e que a própria inflação suba muito mais do que o esperado. E por quê? Porque o Brasil, de fato, isso é uma coisa que os críticos apontam, embora os críticos do Banco Central apontam, mas não chegam nos motivos disso, mas o Brasil, de fato, tem juros muito altos, se comparados a outros países do mundo. Juros reais muito altos, ou seja, juro descontando a inflação. O problema é que isso tem motivo de ser. O Brasil é um país com um endividamento, está aí em torno de 75% do PIB, o endividamento público é alto. O Brasil é um país de poupança baixa, poupança privada baixa. O Brasil é um país que tem muito forte a cultura da indexação com a inflação, então a inflação já é incorporada nos preços de forma muito rápida e isso fortalece a inflação. Por isso o Brasil, até onde a gente sabe, é sim um país que precisa de juros mais altos para controlar a inflação, enquanto muitos vizinhos nossos acabam tendo juros mais baixos. O governo, se ele estiver realmente interessado em combater a inflação... Esse é o ponto. Ele não estaria, evidentemente, nesse cabo de guerra infértil, nesse cabo de guerra improdutivo, nesse cabo de guerra que já cobrou o seu preço ao longo aí das últimas semanas e estaria aí sim preocupado, é a tecla que a gente bate sempre, preocupado em mostrar serviço do outro lado, mostrar serviço e comprometimento na área fiscal. Se o Lula, mesmo antes de apresentar os planos detalhados, tá? Ninguém está cobrando que agora, no primeiro mês de governo, já esteja tudo pronto, ou segundo mês de governo já esteja tudo pronto. Mas se o Lula, ao menos no campo do discurso, se comprometesse de forma mais clara com o ajuste fiscal brasileiro, eu tenho certeza que a gente veria danos como os que foram feitos pela retórica desastrada e belicosa do governo na semana passada. Esses pequenos ganhos poderiam acontecer e a gente estaria com muito menos incerteza no ar. Olha, Joel, eu gostaria que ele já tivesse uma proposta pronta, porque ele teve a campanha inteira para pensar. E sim, calma, você tem um mês de governo, sim, um mês e pouquinho de governo. Mas enfim, é muito cedo. Um governo de cobrar também. É um governo que já governou ali durante 2 mandatos de Lula. Mas é um outro momento mandato de Dilma, é um outro momento político mas assim, também. Só o que eu queria colocar, pontuar, o Joel tem um ponto muito importante, que é essa recusa do governo em fazer o dever de casa. Que seria o dever de casa de você reduzir a despesa e aí sim você ter o cenário propício para uma baixa de juros. Mas eu acho que por trás disso, Joel, tem um fato ainda mais preocupante, que é a crença de uma fatia do governo que isso não é necessário. Né? Isso está muito explícito, por exemplo, nas declarações do André Lara Rezende, economista renomado, que trabalhou no Plano Real, mas que agora está trabalhando com o Aloysio Mercadante no BNDES, participando desse desenho, desse arcabouço fiscal do B. O que está por trás desse pensamento? É o que está num tweet hoje da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que ninguém investe no Brasil porque os juros são altos e aí com os juros altos ninguém investe, não tem crescimento, ignorando a razão pelo qual os juros são altos. Essa receita já foi testada. Isso foi feito pelo governo Dilma. A Dilma deu um cavalo de pau nos juros, baixou, provocou uma enorme incerteza, deu errado. Só para deixar claro, essa receita que você está se referindo é a receita que não dá certo. Da nova matriz. É a receita da nova matriz econômica. O governo Lula está ameaçando colocar em prática. Exato, que foi quando Dilma Rousseff deu um cavalo de pau nos juros, começou a cortar os juros de uma forma que ninguém esperava, gerou-se junto com outros fatores uma enorme crise econômica. Então, assim, é impressionante como não se aprende com os erros do passado. E temos a boa lição também, né? Quando o Temer assumiu e fez a lei do teto de gastos, a gente tinha Ilan Goldfein no Banco Central, todos os críticos apontando o dedo. É o presidente dos banqueiros, ele quer o rentismo, ele quer juros altos. Ao longo da vigência do mandato do Goldfein, os juros caíram lá de cerca de 14% para 6,5%, e depois, com Roberto Campos Neto, seguiram caindo, chegando a 2% na pandemia. Aí algumas pessoas disseram que talvez fosse baixo demais, mas enfim, o fato é que o juros chegou até um patamar bastante baixo e, infelizmente, os problemas fiscais do governo, toda a incerteza inerente à economia brasileira e a esse tipo de disputa política que a gente vê agora, forçaram os juros a subir tudo de novo para tentar
controlar a inflação. E se engana quem acha que ela está totalmente sob controle. A gente tem preços controlados de gasolina, a gente tem inflações muito diferentes, dependendo do lugar que a gente olha, enfim. A gente sabe que a inflação que os mais vulneráveis do nosso país sentem no bolso é muito diferente da taxa oficial. Enfim, é a situação que a gente se encontra. Diga, Raquel. A gente costuma ouvir muito isso no noticiário, que o Banco Central é um órgão técnico e que todas as decisões são técnicas, mas a gente está esquecendo de que também há outras opiniões técnicas também trazidas à mesa, trazidas à baila, e que falam que não é possível juros tão elevados. E não é possível que o Banco Central consiga também atingir uma outra meta, que é do pleno emprego, ou quase o pleno emprego, que também é uma meta do Banco Central, com juros nesse patamar. Nós saímos de um juros de 2% em 2021 e estamos em 13,75%. É um absurdo. Como é que o país vai crescer assim também? Então, assim, aí eu faço o contraponto aqui, como o Hélio estava lembrando aqui. Será que só pelo fato de ser um técnico no Banco Central, será que ele está acima de qualquer crítica? Acho perfeito, acho o debate importante, mas você não acha que esse debate fica mais difícil quando vira uma briga puramente política claro, e de acusações, como ser. tem sido feito? Não. Então, Hélio, só trazendo aqui para você pontuar, o Joel estava colocando ali o dever de casa, a nossa Raquel também, que o governo pode fazer para contribuir para baixar os juros. Quer dizer, aquela receita a gente já falou outro dia, inclusive, que foi adotada no governo Michel Temer, que é, em boa parte, oposta à que foi adotada no governo Dilma Rousseff, que resultou numa crise econômica ali que estourou principalmente em 2014 e levou até o impeachment. E o ponto que eu quero tocar é o seguinte, não é só que o governo não teve tempo ainda, porque o que os especialistas estão colocando, pelo menos de um lado, é que os acenos do governo são em sentido contrário. Quer dizer, como a Raquel colocou, você tem técnicos com uma bagagem econômica, mas que hoje estão do lado do Aloysio Mercadante, nesse cabo de guerra, inclusive interno, que estão legitimando uma fórmula que não é aquela vista como uma receita ideal para baixar os juros. E, claro, a inflação em torno desse dever de casa. Qual é a sua avaliação? É isso mesmo, Felipe. Eu acho que a Raquel e o Joel colocaram bem. A gente precisa aprender com os erros do passado. A Raquel lembrou da administração do Tombini no Banco Central, que baixou excessivamente os juros e causou inflação. E tem que lembrar da lição positiva, é isso que a gente precisa lembrar, que o Joel lembrou durante o governo Temer. Depois que nós passamos o teto de gastos, os juros rapidamente convergiram para um dígito e mesmo antes da pandemia estavam no nível de 5%, estável e sem inflação, muito tranquilo. O que o PT e os economistas do PT precisam entender é essa ligação entre você ter uma administração de contas públicas organizada e responsável com os juros. O que causa os juros baixos e estáveis, como a gente teve muito recentemente, em torno de 5%, um pouco antes da pandemia, depois veio a pandemia, é outra história, mas 5% é essa administração fiscal decente, e foi o que a gente tinha durante o governo Temer, e agora no PT, desde o início, mesmo com a PEC do estouro, já saiu do controle e a retórica só piora isso. Só queria fazer uma ponderação, Felipe, sobre esse duplo mandato que a gente fala muito sobre o Banco Central e veio principalmente com a lei da autonomia, né? Que é você perseguir a meta de inflação e também perseguir o pleno emprego. E o juro alto não permite o crescimento econômico. Sim, é fato, o juro mais alto dificulta um investimento no país, dificulta que as empresas invistam em novas fábricas e etc. Mas é um equívoco a gente achar que a gente só reduzindo os juros, nós vamos provocar a queda do desemprego. Porque se a gente fizer isso de uma maneira atabalhoada, sem conseguir moderar as expectativas, sem conseguir fazer o dever de casa que a gente precisa, o que vamos gerar é mais inflação. Nós vamos piorar a situação econômica, nós vamos gerar recessão e nós vamos gerar piora no emprego. O que está Quem sofre mais são os pobres, é sempre bom lembrar. Exato. O que está no centro desse debate, que às vezes as pessoas não conseguem perceber, tem essa dificuldade para perceber, é que o juro é instrumento, ele não é solução. E aí, qual é o cerne do problema? É você achar que o Brasil não tem um problema fiscal.
né? Você achar que tudo bem, você se endividar o quanto você quiser, que não tem um problema fiscal, que a dívida brasileira está confortável em 70%, 80% do PIB, sem perspectiva de reduzir. Esse é o cerne do problema. E você não entender que o juro é instrumento, você achar que, não, vamos baixar os juros para gerar mais investimento e aí vai reduzir o emprego, vai aumentar o emprego. Não é este o caminho, você precisa ter uma expectativa controlada e uma boa perspectiva de investimento para as pessoas terem confiança. Não adianta eu oferecer uma taxa de juros baixa para o empresário se ele tiver a percepção de que o governo é um desastre e de que não vai ter crescimento econômico. Foi o que aconteceu no governo Dilma Rousseff. Não teve crescimento econômico, ninguém investiu, não teve emprego.